Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje do canal Gestão Quant, a gente vai falar aqui sobre custo ótimo do estoque, né? Então aqui é uma continuação, um complemento daquilo que a gente já viu que é o lote econômico de compras, né? Considerando um modelo de reposição de estoques mais simples. A gente chegou nessa fórmula aqui, que é o lote econômico de compras Q é dado pela raiz quadrada de 2 vezes D, que é a demanda do período, vezes K, que é o custo do pedido ou o custo do setup, sobre H, que é o custo de estoque por unidade por tempo, né? Aqui a gente colocou alguns parâmetros só para a gente elucidar melhor o que é cada coisa, mas aqui temos o Q asterisco, que é o lote econômico, o Dzinho, que é a demanda, como eu já expliquei, o K, que é o custo de pedir, que é o custo de setup, ou seja, o custo de produzir um lote ou pedir um lote, né, que não depende do tamanho do lote, o H, que é o custo de estoque que você paga, né, 10 centavos, 20 centavos por unidade por dia ou por unidade de tempo que você estiver considerando, e o Czinho, que é o custo unitário de aquisição de cada item, né, de produção de um item ou de pedido para o fornecedor de um item, né? Não confundir com o K aqui, que é o custo do pedido, e o Czinho, que é o custo do produto, tá? E aqui a gente vai determinar uma fórmula para calcular o custo ótimo de estoque. Como assim? Bom, aqui a gente já chegou nessa fórmula aqui, que é exatamente o lote econômico de compras, né, considerando esse modelo. E a gente sabe que o custo por unidade de tempo vai ser o quê? Vai ser K vezes D sobre Q. Essa parcela do custo aqui é o custo de pedidos. Como assim? Imagina que o teu lote é de 100 unidades e a tua demanda é de 200. 200 sobre 100 dá 2. 2 vezes K, que é o custo de emitir um lote, certo? Então esse aqui é o custo de pedir os lotes. C vezes D vai ser nada mais nada menos do que o custo aí associado a você comprar as unidades, né, para demanda. Então, se você tem uma demanda aí mensal de 200, você vai ter que comprar 200 unidades ou produzir 200 unidades de um determinado produto e o produto tem o custo Czinho, né? Mais HQ sobre 2, que nada mais é do que o custo aí relacionado aos estoques, né? Q sobre 2 seria o nosso lote médio, ou perdão, o nosso estoque médio, e o H aqui é o custo de estoque por unidade por tempo. Bom, o que a gente vai fazer aqui é determinar uma fórmula para o custo ótimo de estoque, o custo mínimo que você vai ter, considerando aqui estes parâmetros. E o que a gente vai fazer? É bem simples a ideia. A gente vai pegar o lote econômico, que é o Q asterisco, e vai colocar na fórmula do custo geral no lugar do Q. Então, no lugar do Q, a gente vai colocar o Q asterisco, que é isso aqui tudo, tá? Então, aqui e aqui também, tá? Então, vamos fazer isso aqui. O custo por unidade de tempo vai passar a ser K vezes D sobre Q. E quem que é o Q asterisco aqui, o lote econômico? É raiz quadrada de 2dk sobre H, tá? Vou colocar aqui a raiz quadrada um pouquinho maior, mais C vezes D, isso aqui não muda, né? Mais HQ sobre 2, então é H vezes Q, que é de novo raiz quadrada de 2dk sobre H, certo? Dividido aqui por 2. E agora a gente vai ter que pensar de um jeito de simplificar essa conta toda aqui, né? Para achar uma fórmula um pouco mais fácil da gente memorizar, de a gente se localizar nela, né? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar tudo pensando em potências. Como assim? Vou colocar aqui no cantinho só para a gente relembrar algumas coisas aqui relacionadas às potências, que é o seguinte, imagina que eu tenho, vou colocar aqui no cantinho, tá? Só para a gente ter uma cola. Imagina que eu tenho isso aqui, raiz de 2. Isso aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que se eu fizer aqui 2 elevado a meio, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa. Outra colinha que a gente vai usar bastante aqui. Imagina que eu tenho isso aqui, 1 sobre 2. Isso aqui, o 2 é a mesma coisa que como se ele tivesse elevado a 1, né? Porque 2 elevado a 1 fica o próprio 2 e a gente não coloca. Isso aqui vai ser a mesma coisa, olha só, que 2 elevado a menos 1. Como assim? Bom, se a gente quiser, no caso, trocar, deixar esse 2 que está no denominador no numerador, na parte de cima, a gente consegue fazer isso trocando o sinal do expoente. Era 1, passa a ser a menos 1. Né? Então, o 2 ele pula para cima aqui, multiplicando 1, e fica o 2 mesmo, né? 2 elevado a menos 1. Tá? Essas ideias aqui vão ser bem importantes no vídeo de hoje. Vamos fazer aqui, então, a continuação
desse cálculo para simplificar e achar uma expressão para o custo ótimo. Eu vou até colocar aqui, ó, custo ótimo, né, com um asterisco para indicar aqui a ideia de otimalidade. Bom, então o nosso custo ótimo aqui por unidade de tempo vai ser o K elevado a 1, eu vou colocar todo mundo como potência, tá? Vezes o D elevado a 1, vezes, e aqui, aliás, eu vou colocar embaixo mesmo, na próxima etapa a gente faz isso. Então, é K elevado a 1 vezes D elevado a 1. E aqui no denominador eu tenho raiz de 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, vezes D, perdão, aqui é meio, né? Aqui é meio, vezes o D, que também está dentro da raiz, então eu consigo, como isso aqui dentro da raiz é tudo multiplicação e divisão, a gente consegue separar sem nenhum problema, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Então, aqui eu vou ter D elevado a meio, vamos aumentar aqui, vezes o K elevado a meio, porque está dentro da raiz. Dividido, porque isso aqui é uma divisão, né? Por H elevado a meio, já que está todo mundo dentro da raiz quadrada. Bom, aqui a gente vai pensar no próximo passo como que a gente vai fazer, tá? Mas por enquanto deixa assim. Mais o C vezes D, isso aqui já está bem simples, não tem muito o que simplificar. E aqui eu vou fazer a mesma ideia, né? Então eu vou colocar mais H elevado a 1, vezes 2 elevado a meio, certo? Então aqui 2 elevado a meio. D elevado a meio também, porque está tudo dentro da raiz. K elevado a meio. E você já consegue ver aqui aonde eu vou chegar. A gente vai conseguir juntar essa parcela com essa parcela logo mais. Dividido por H elevado a meio. Tudo isso aqui dividido por 2. Eu vou colocar assim mesmo, dividido por 2, numa primeira etapa, né? Que em seguida a gente consegue simplificar um pouco. Bom, vamos lá. O nosso custo ótimo aqui, então o nosso C asterisco, vai ser exatamente o quê? Olha só, eu tenho K vezes D dividido por uma fração. Como que funciona para dividir por uma fração? Eu repito o que está em cima e multiplico pelo inverso dessa fração. Então, K elevado a 1 vezes D elevado a 1 eu vou manter. K elevado a 1 vezes D elevado a 1 eu vou manter. E vou multiplicar pelo inverso dessa fração aqui. Então, vai ser o H em cima. Então, é H elevado a meio. Só que olha o detalhe. Eu vou multiplicar K elevado a 1 vezes D elevado a 1 pelo inverso dessa fração aqui embaixo. Então, é H elevado a meio dividido por tudo isso aqui. Só que lembra desse detalhe que a gente acabou de relembrar aqui? Pois é. Então, eu já vou colocar todo mundo na parte de cima da fração. Então, eu vou sumir com o denominador. Só que para fazer isso, esse 2 elevado a meio, esse D elevado a meio, que estaria aqui no denominador, já que eu estou multiplicando pelo inverso dessa fração, ele vai pular para cima com o sinal do expoente trocado. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui vai ficar 2 elevado a menos meio, tá legal? Vezes D elevado a menos meio, tranquilo? Vezes K elevado a menos meio. Olha só que coisa mais horrorosa que a gente chegou aqui, mas a gente vai conseguir simplificar. Mais o C vezes D, esse aqui continua simples como era antes, e aqui vamos fazer a mesma ideia, né? O que que acontece aqui? O H, esquece esse 2 por um momento. O H, ele tá aqui no denominador dessa fração, e eu vou jogar ele para cima. E como que eu vou fazer isso? Exatamente. Invertendo, né? Trocando o sinal do expoente. No caso era meio, vai ficar menos meio. Tranquilo? Então, é isso que eu vou fazer aqui a partir de agora. Bom, então, vou colocar aqui mais H elevado a 1, que já existia, né? Vezes 2 elevado a meio, vezes D elevado a meio, vezes K elevado a meio. E aqui o H, eu vou multiplicar, né? Então, ele estava no denominador, passa para cima, só que daí a gente troca o sinal do expoente, menos meio. E agora pensa o seguinte, é como se eu tivesse tudo isso daqui dividido por 2. Então, é tudo isso daqui dividido por 2. Só que ao invés de colocar aqui dividido por 2, adivinha só o que eu vou fazer? Vou passar esse 2 para cima também, trocando o sinal do expoente. Era 1, vai passar a ser menos 1. Então, vezes 2 na menos 1. Olha só aonde a gente está chegando aqui. Tá meio grande aqui, mas a gente vai conseguir simplificar logo mais, tá certo? Vamos lá, então. O nosso custo ótimo, né, considerando aqui uma unidade de tempo da demanda, vai ser o quê? Primeira parcela aqui, K, é tudo multiplicação nessa primeira parte, né? Então, K elevado a 1 vezes K elevado a menos meio, como que a gente faz? A gente mantém o denominador, perdão, a gente mantém aqui a base, né? Já que a gente está falando de potências, e soma os expoentes na multiplicação. 1 mais menos meio fica
meio. Então, isso aqui é K elevado a meio, tá certo? D elevado a 1 vezes D elevado a menos meio vai ser exatamente a mesma ideia. Então, vou colocar aqui vezes D elevado a meio também. Por quê? Porque multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma, os expoentes. 1 mais menos meio fica meio, tá certo? Então, temos o K aqui, temos o H, o D também, e agora o H a gente também mantém ele aqui elevado a meio, e o 2 elevado a menos meio. Mais o CD, que continua ali do jeito que a gente tinha deixado. E agora vamos tentar deixar numa estrutura parecida aqui. Vamos pensar no K primeiro. O K elevado a meio aparece aqui, então a gente só repete. K elevado a meio, tá certo? Depois, a gente vai pensar no D. O D está elevado a meio aqui, então a gente só mantém ele aqui, ó, D elevado a meio. Depois vem o H, né? O H aqui está elevado a 1 e temos o H elevado a menos meio. Isso está tudo multiplicando, né? Então, H elevado a 1 vezes H elevado a menos meio vai ficar o quê? Vai ficar H elevado a meio. Veja como está ficando igual aqui, né? Depois a gente tem o 2. O 2 elevado a meio multiplicando por 2 elevado a menos 1, como que vai ficar esse negócio? 2 elevado a meio vezes 2 elevado a menos 1 vai ficar 2 elevado a menos meio. Olha só, a gente mantém a base, que é o 2, e soma os expoentes. Meio mais menos 1 vai ficar meio menos 1, que é menos meio, tá certo? E aqui que tem um detalhe bem interessante. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Então, a gente tem duas coisas aqui. Coisa mais coisa vai dar duas coisas. Então, a gente vai continuar na próxima página aqui para ter um pouquinho mais de espaço, mas a gente vai juntar esses caras para ver aonde a gente consegue chegar. Beleza. Então, a gente juntou aquelas duas parcelas que eram isso daqui, e como a gente somou elas, né, a gente tem duas vezes essa parcela maluca aqui, que a gente vai dar uma simplificada depois, mais aquele CD que continuava lá, né? Então, o que a gente vai pensar aqui agora? Veja, eu tenho 2 e eu tenho 2. Vou multiplicar eles para ver o que a gente tem. Então, o nosso C asterisco aqui, que é o custo ótimo, vai ser 2 vezes 2 elevado a menos meio. Aqui é como se eu tivesse 1, né? 2 quando não tem nada em cima é como se o expoente fosse 1. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a menos meio vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a meio, né? Porque isso aqui é 1 menos meio que dá meio. Tranquilo? Vezes K elevado a meio, todo mundo elevado a meio aqui, né? Vezes D elevado a meio, vezes H elevado a meio, mais o nosso CD, né? Bom, qual que é a ideia do elevado a meio aqui? Lembra o seguinte, se eu tenho lá, como eu dei no exemplo, raiz de 2, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Então, na realidade, é como se fosse raiz de 2 vezes raiz de K, vezes raiz de D, vezes raiz de H. Então, tá todo mundo dentro da raiz, certo? Bom, raiz vezes raiz vezes raiz, como eu tenho aqui multiplicação, considerando as propriedades das raízes, eu posso colocar todo mundo numa mesma raiz. Então, olha só como que vai ficar o nosso custo ótimo. O nosso custo ótimo vai ficar raiz quadrada de 2 vezes K vezes D vezes o H, né? Tá todo mundo dentro da raiz quadrada aqui, certo? Mais o CD, que a gente soma depois. E aqui, senhoras e senhores, está demonstrado qual que é a fórmula do custo ótimo, considerando um modelo de lote econômico de compras mais simples, né? Então você consegue, por exemplo, calcular qual que é o teu custo ótimo, ainda que você não tenha, por exemplo, o lote econômico, né? Então, aqui está uma forma de você determinar mais facilmente, mais rapidamente, o custo ótimo aí do lote econômico de compras, né? Considerando aí o modelo do lote econômico, tá certo? Bem, por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.